Olá, pessoal, queridos telespectadores. Estamos aqui com a segunda temporada do podcast Chameleon e desta vez muito mais especial do que o primeiro. Primeiramente, me perdoa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes, uma empresa fundada em 2011. A partir de 2017, começamos a trabalhar no mercado de iluminação a LED, né, fornecendo insumos para o mercado. Então, nós temos marcas de forma exclusiva no Brasil, que são elas: Evercore, Manlux, LEDLink e Volt. Ok? Vamos continuar. Então, nós estamos aqui com a ilustre presença, convidados super especiais, Vicente Scopacasa. Por favor, passa a palavra a você. Olá a todos, Jader, Rogério, prazer estar aqui com vocês hoje para falar daquele assunto que é comum a nós e que, de certa forma, nós gostamos muito, né? Que é a iluminação. Tudo aquilo que a iluminação traz de benefício, as novidades. Então, a gente aproveita o podcast a Chameleon gentilmente nos convida, né, para participar, e é um prazer muito grande. Bom, a minha formação é engenharia eletrônica, trabalho com componentes eletrônicos já há um bom tempo, e com LEDs desde 1978. Quando só existia, na verdade, LED vermelho e âmbar. Trabalhei em várias empresas, fabricantes de componentes, inclusive tive a oportunidade de trabalhar numa delas lá no Vale do Silício, na Califórnia. E quando surgiu o LED branco, no final da década de 90, eu acabei meio que surfando nessa onda e vim para o mercado de iluminação. Eu não sou oriundo do mercado de iluminação, sou do mercado de eletrônica, de componentes. Tive que forçosamente aprender iluminação para poder introduzir essa tecnologia nova, né? Então, desde de 1998, 99, por aí, a minha dedicação total é iluminação. Hoje, tenho uma empresa de consultoria, que é a Consuled, consultoria em projetos de fontes de luz, e temos um hub de treinamento, de podcast não, de palestras e tudo mais, que é a lightpro.academy, com vários cursos super atuais, com convidados do mercado. Rui Soares, que é uma autoridade em iluminação integrativa, nós compartilhamos um curso lá. E então, quem tiver interesse, lightpro.academy, o nosso site, acho que está aparecendo aí, né? Não sei se vai aparecer ou não, mas aparece, uma hora ele vai aparecer, mas é fácil, lightpro.academy, tá? E é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Jader, e estamos aqui para um bate-papo bastante informal sobre iluminação. Maravilha, obrigado, Vicente, pela apresentação. Dispensa comentários, nosso mestre. Rogério Alfalux, seja muito bem-vindo ao nosso Chameleon Podcast, um convidado muito especial, na qual eu conheci há não muito tempo, né? E eu já te falei isso, uma admiração também pela forma como você nos trata, como possibilidades de desenvolvimento de parceria. Realmente é fora da curva o respeito que você tem para conosco. Então, nada melhor do que ter um sentimento de gratidão e convidar você aqui para esse podcast, e agradeço muito você estar presente. Que isso, cara, é um prazer enorme estar aqui entre os gigantes aí da iluminação. Vicente é um cara que eu admiro desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com iluminação há quase, 15, 20 anos atrás. Já é um cara que já estava nessa área há muito tempo, é uma referência. Você é um cara que eu conheço também há pouco tempo, mas já se tornou um amigo, parceiro, não só dentro da iluminação, mas também um cara que virou uma referência de... Cara, é um cara que eu gosto de graça. Você é um cara que eu gosto de graça. Muito obrigado. Muito legal, cara humano, parceiro. Quando você precisa dele, ele tá sempre lá. Então, para mim, é um prazer estar aqui no podcast da Chameleon. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos compartilhar muitas informações. Bom, para quem não conhece, eu sou o Rogério Torres. Eu trabalho com iluminação especificamente há um pouco mais de 15 anos. Eu também vim dessa formação, eu sou engenheiro eletrônico. Eu trabalhei em outras empresas que não tem nada a ver com iluminação, mas que envolviam eletrônica de certa maneira. Trabalhei
com elevadores, trabalhei com comandos elétricos, com coisas mais específicas, mas há 15 anos atrás, um pouco mais talvez, eu recebi um convite para ir trabalhar numa empresa de iluminação, e depois disso eu nunca mais saí do ramo e não pretendo sair mais, porque quem entra para esse ramo dificilmente vai sair. A gente é tudo maluco, né, cara? É tudo maluco. Quem entra para trabalhar com isso se apaixona de alguma maneira. A luz tem um poder que a gente até desconhece, né? Que o efeito que isso tem na gente. Então, é isso. Eu trabalho na Alphalux Iluminação. Eu sou gerente de produtos lá já há 7 anos. A Alphalux é uma empresa que tem 23 anos de mercado, né? Foi fundada em 2002 pelo Denis e pelo Daniel, que são os principais sócios lá dentro. A Alphalux é uma empresa que está mais voltada para a iluminação profissional de escritórios e do varejo, né? Então hoje a gente está focado no desenvolvimento desse tipo de produto que tem muito a ver com o tema que nós vamos falar aqui hoje, né? A Alphalux está inserida aí nos principais eventos, né, nacionais e internacionais. A gente participou esse ano já da Light Fair nos Estados Unidos, nós participamos do LED Forum aqui no Brasil, participamos do RD Forum algumas semanas atrás, e vamos agora, em janeiro de 2026, participar da Light Ovation nos Estados Unidos também. Então, nós estamos, inclusive, internacionalizando o nosso trabalho e focando também no mercado de exportação de luminárias, né? Então é isso, de novo agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, e vamos aí aprender um pouquinho, né? Tá certo. Tem um institucional seu, né? A princípio, o stand do LED Forum, eu já te falei, estava magnificamente diferente e muito bonito. Uma mistura técnica com, né, no meu ponto de vista, fora da curva em termos de normalidade do que se vê em design de stands Legal, desse tipo de apresentação. Tem um videozinho, né, que a gente pegou do LED Forum, inclusive, que a gente separou para o pessoal passar aqui. Obrigado, né? Assim, eu fico feliz de você ter ido nos visitar e ter tido essa percepção. Foi um trabalho bastante difícil de se fazer, porque a gente tem um espaço pequeno, né, para trabalhar. E aí você tem que fazer a lei das tripas coração para fazer um negócio legal, que chame a atenção, que converse com o seu público, né, que converse com o principal público de lá, que é o Lighting Designer, que é o nosso principal cliente, né, digamos assim, ele que vai comprar a nossa ideia, o nosso produto e o nosso conceito. Tá passando lá. Tá passando na tela. Lá. Olha, esse ano a gente quis trazer uma coisa que tá no core da Alphalux, que é a parte de sustentabilidade. A gente trouxe, o stand foi todo construído com chapas de reuso. São chapas que, teoricamente, estavam rejeitadas na produção, que não iriam mais ser aproveitadas para fazer luminárias, e a gente transformou isso em valor. Nós trouxemos desperdício zero. Pegamos as chapas, não vamos usar para produzir luminária, então vamos recortar no laser e vamos fazer um stand bonito. Tudo que está lá dentro é basicamente feito com materiais reutilizados, né? A gente fez aqui na parede do lado esquerdo, vocês podem ver que está aceso ali. A gente fez brindes também, porta-celulares, porta-canetas, com material de chapa reutilizado. Então as chapas de alumínio, elas já são recicláveis, né, por si só, mas a gente quis transformar isso em algo mais, né? E não só mandar para a sucata e transformar isso em reciclável. Não, a gente vai transformar isso em algo útil que vai estar na mesa do nosso cliente. Ele todo dia vai olhar para o porta-celular, para o porta-caneta que a gente forneceu para eles, deu de presente, e eles vão sempre lembrar da Alphalux como sendo uma empresa que tem essa consciência ambiental, né? De pegar os materiais que a gente iria descartar, teoricamente, e transformar em algo útil para as pessoas, né? Então, fiquei muito feliz com o resultado do LED Forum esse ano, a gente conseguiu se superar, porque é sempre muito difícil, né? Esse foi o nosso terceiro LED Forum, então cada ano que passa a gente fala, cara, o que a gente vai fazer agora? Esse é o problema, né? Você tem que sempre ir para frente, né? Não pode voltar. Exatamente. É um desafio enorme. Então, assim, eu quero dar os parabéns, inclusive, para o nosso gerente de marketing, Rafael Cunha, é um cara fora da casinha. Ele que teve essa ideia de transformar o stand numa coisa um pouco mais rústica. As chapas, elas não estão pintadas, elas são no alumínio natural. Então, assim, trazer esse conceito da coisa mais crua mesmo, para dar a ideia de que, ó, isso aqui é chapa mesmo, isso aqui não foi pintado, isso aqui é do jeito que é. Então, Rafael, parabéns aí, você é um cara excepcional. Muito bom, muito bom. Obrigado, senhores. Rogério, Vicente, mais uma vez, obrigado. Vamos iniciar, então? Então, o nosso tema
é a luz no varejo, né? Emoção e decisão de compra. Eu, particularmente, adoro esse tema, tá? Quando fala de varejo, emoção e decisão. Então, a gente já está falando de emoção nossa, né? Relacionado com a luz. Então, vamos lá, Rogério. Muito se fala na experiência do cliente, correto? Certo. Então, a luz, ela nos dá um estímulo visual, né? E como que acontece essa transformação de estímulo visual para uma resposta emocional do usuário lá, da pessoa que está na loja, no sentido de se sentir motivado até aquela experiência de comprar algo, né? Sim. Como que funciona isso? Por gentileza. Cara, assim, eu vou me colocar na posição de cliente final, né? O cara que vai entrar no estabelecimento, né? Nem sempre você tá com intenção de comprar alguma coisa. Então, às vezes, você tá passeando num shopping, você tá passeando num centro comercial, alguma coisa assim, e você tá simplesmente curtindo o dia ali. Mas, muitas vezes, você é chamado a atenção por algum aspecto que você viu ali, seja o produto, ou seja alguma outra coisa que o seu cérebro inconscientemente te fez olhar para aquela loja ou para aquele estabelecimento. As pessoas, os usuários finais, né, o cliente final, os leigos, digamos assim, eles não sabem o que é. Mas a gente que trabalha com isso, a gente sabe que tem uma componente aí que faz com que esse estímulo seja causado nos seres humanos. E isso está totalmente relacionado com o ramo que a gente trabalha, que é a iluminação. Então, das duas, uma. Ou você vai ser atraído porque você viu uma coisa que é bonita esteticamente, que as cores estão sendo bem ressaltadas, estão sendo bem reproduzidas, ou o contrário também pode acontecer. Se tiver muito ruim, se for uma coisa que você fala, cara, tá horripilante isso aqui, tá muito feio, tá escuro, tá, sei lá... A fruta tá podre. Exatamente. Então isso são dois estímulos inversos aí, né, contrários, que o ser humano pode ter no momento em que ele está no estabelecimento. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, no supermercado. Né? Você acabou de falar da fruta. Cara, você vai no hortifruti, se a iluminação estiver muito ruim ali, tiver com a temperatura de cor errada, com o IRC baixo, com a fidelidade de cor muito ruim, a percepção que você vai ter daquele produto é que ele não tá bom. Então você não vai tomar a decisão de comprar, você possivelmente vai declinar da compra ali, vai falar, cara, não vou levar hoje. Se o contrário acontecer, você vai na área do açougue, por exemplo. Se você tiver uma ótima reprodução do vermelho ali nas cores das carnes, cara, obviamente você vai falar, cara, isso aqui tá fresco. Né? Eles não estão vendendo gato por lebre, a carne tá realmente fresca. Esse músculo tá parecendo uma picanha. Exatamente. Esse colchão duro aqui eu vou levar que tá parecendo uma picanha boa. Então, assim, isso é como a gente percebe as coisas, né? A reprodução de cor, a fidelidade de cor, a temperatura de cor certa para determinado produto é o que vai fazer a diferença para o cliente tomar essa decisão ou não. É óbvio, tem outros fatores que vão determinar se ele vai comprar ou não, mas obviamente a cor, né, a reprodução de cor e a percepção que ele está tendo do produto ali, com a iluminação, é um dos fatores decisivos aí. Que vira emoção. Que no final vira emoção. A compra, ela quase sempre é uma decisão emocional. Né? Ela é feita por impulso muitas vezes, né? Se você não se controlar, você acaba gastando mais do que deveria. Mercado, tudo. É aquele negócio, você não pode fazer compra com fome, né? Isso, cara, você vai sem almoçar no supermercado, não você vai gastar o dobro do que você foi programado, né, pra gastar. Então, tudo isso vira emoção e estímulo pra gente comprar ou não, né? Maravilha. Vicente, algo a acrescentar? Vamos lá. Aliás, é interessante. Você sabe que tem um fenômeno chamado de fototropismo. Não conheço. O ser humano tem isso, nós somos atraídos pela luz, né? Legal. Então, é um fenômeno isso que é intrínseco ao ser humano, né? Da mesma forma que a gente deve, como você citou, de ir no mercado, antes de almoçar, ir no mercado, né? Você acaba gastando mais, porque tudo é atrativo. É um outro fenômeno. Uhum. Agora eu já não sei, né? Porque o meu negócio é iluminação. Não é nutrição. Mas iluminação tem esse fenômeno do fototropismo. Nós somos atraídos pela luz. E uma vez que nós somos atraídos pela luz, quando a luz é boa, vamos falar assim, de uma forma bem, né? Bem genérica, né? Quando a luz é boa, então essa atração ela se concretiza, né? É a mesma coisa, é um tipo de uma armadilha mesmo, né? Você vê uma coisa que te atrai,
você vai e de repente é uma armadilha e te pega. Então, é mais ou menos isso. É a ratoeira e o queijinho. É a ratoeira e o queijinho, tá? Então, nós somos orientados pela luz, né? Tá. Como eu falei, esse fenômeno, é um fenômeno, né? Podemos classificar como um fenômeno que é intrínseco a nós, emocional, né? É visual e emocional, né? Então, faz sentido isso realmente. Você é atraído e, uma vez atraído, se for bem atraído, porque às vezes você é atraído, mas a iluminação não te agrada de alguma forma. Então, aí você não cai na armadilha. Né? Mas se é uma coisa boa, né? Uma fruta, uma roupa bem iluminada, você fala, você não ia comprar aquilo, mas você acaba, como por impulso, como você bem falou, você acaba comprando. Né? Legal, tá? Muito bom saber disso. Uhum. Então, continuando ainda, a emoção, decisão. E aí, do ponto de vista técnico, nós temos o projeto Luminotec. Todo mundo sabe que é importante fazer isso, né? Qual que é a relação entre um bom projeto luminotécnico e a sensação de bem-estar dentro de um varejo, de um supermercado, enfim? Isso de fato é relevante para manter-nos preso àquela sensação de prazer, de decisão, de estar lá para tomar uma decisão de compra? Cara, com certeza, assim, eu não sou lighting designer, né, eu não trabalho especificamente com projeto luminotécnico, mas eu trabalho com eles todos os dias, eu converso com eles, cara, praticamente todos os dias da semana, eles são clientes nossos, então a gente está envolvido dentro do projeto luminotécnico. Dentro da Alphalux a gente também tem um departamento de projetos, que também faz projetos para alguns clientes. Então, assim, com certeza, o que faz a diferença no final é o quão bom está executado o projeto luminotécnico. Uau. O quão bom foi projetado aquilo. Porque o produto é uma ferramenta do lighting designer para poder projetar. Uau. Né? O produto ele é uma parte só da coisa, mas o produto pode ser bom, mas se ele for colocado numa quantidade exagerada, por exemplo, com a temperatura de cor errada, com o IRC errado, com um facho errado, tudo isso vai fazer diferença. Então o papel do lighting designer que vai fazer o projeto luminotécnico é justamente fazer todo esse estudo. Falar, cara, que tipo de loja é essa? É uma loja de varejo de alto padrão, por exemplo? Então a temperatura de cor do conceito dessa loja é o quê? Eles trabalham com cores mais quentes? Pô, vamos usar um 2700, vamos usar um 3000. Cara, isso aqui é varejo de alto padrão, tem que ser alto IRC. Porque aqui o cara quer ver a cor daquela roupa, daquela bolsa, ou de repente uma joalheria, alguma coisa. A cor que o cliente quer enxergar ali é a cor perfeita daquilo. Não pode ter distorção. Então o lighting designer tem esse papel de dizer qual o tipo de luz que vai ser aplicada naquele tipo de ambiente, qual é a cor correta, qual é o IRC correto. De repente o cara, pô, lá a loja é um pé direito super alto, então eu vou ter que ter um facho mais concentrado para a luz poder chegar embaixo com a candela com uma intensidade maior. Então, para mim, o que manda, a mãe de tudo, é o projeto luminotécnico do ambiente. O produto é a ferramenta. Ok, e vamos fazer um gancho aqui sobre esse tema, né? Pensando na Alphalux, você conseguiria dar 2 exemplos que foram muito importantes? Aplicação real de vocês. Sim, sim. Em qual a marca vocês trabalharam, a Sim. aplicação, que tem uma diferença de relevância de projeto luminotécnico? 2 exemplos para a gente ter alguma noção. Aqui foi mais intenso nesse ponto, aqui foi mais intenso, a preocupação foi maior aqui. Claro, não, tem vários exemplos que a gente pode dizer e ainda bem, graças a Deus, que a Alphalux é recheada de bons exemplos de fornecimentos que a gente fez. Posso citar um muito famoso que a gente tem feito ultimamente, que é das franquias do Outback, do restaurante muito famoso aqui no Brasil, né? De um ano para cá, mais ou menos, a gente tem fornecido todas as lojas do Outback aqui no Brasil. Que legal. Nível Brasil mesmo, então é um desafio enorme até por isso também, né? Porque cada lugar é uma coisa. Mas a gente tem fornecido para as lojas do Outback. Então, o conceito do Outback, para quem já foi, sabe que é uma luz muito baixa e uma luz muito quente. Sempre, né? Você nunca vai entrar numa loja do Outback e vai ter 5.000K e intensidade 1000 lux na mesa. Não vai ser isso. Então, é tudo muito cara de lâmpada incandescente, aqueles pendentes com cores mais amarelas. É tudo muito voltado... Remonta muito a vela, né? Exato. Iluminação a vela, Exato. aquela característica, isso.
É muito, assim, característica do cliente, né? Do restaurante, a mensagem que eles passam ali. Então, é um ambiente aconchegante. Você quer ficar mais tempo lá dentro. Se você quer ficar mais tempo lá dentro, você consome mais. Então, isso é uma decisão, né? Então, o projeto luminotécnico está totalmente relacionado ao consumo. Se a luz fosse... Eu vou dar um outro exemplo aqui. Não é, assim, não tem nada a ver com... Não é nosso cliente, mas, sei lá, McDonald's, né? Que é um outro tipo de restaurante. Ok. São 2 restaurantes, Outback e McDonald's. Só que o McDonald's é o famoso fast food, né? Então você vai lá, você em 15 minutos você faz o pedido, come e vai embora. Dificilmente você fica 2 horas no McDonald's. Não, porque dificilmente você vai comer mais. Exatamente, Isso. exatamente. Vai consumir mais. Não vai. É. E outra, a iluminação lá é mais fria. Isso. Dificilmente você vai ver uma luz 2.700, 3.000K, geralmente é 4, 5 mil para cima. E a quantidade de luz é mais abundante. Então não é um ambiente que é super confortável para você ficar muito tempo. Então o projeto luminotécnico, ele está totalmente relacionado com isso. O tanto que o cliente vai consumir ali. Você pode pegar qualquer restaurante aí, né, que seja mais de nível mais alto padrão. Geralmente é esse padrão do Outback. Luz mais quente, luz mais baixa, cliente se sente mais confortável, vai querer ficar mais relaxado mais tempo ali. Outro exemplo, uma loja de altíssimo padrão que a gente tem fornecido no Brasil, já fizemos 2, é a Moncler. Fizemos no Shopping Iguatemi e no Shopping JK. Já é um outro conceito completamente diferente. É uma loja de varejo de alto luxo. Lá dentro eles vendem roupas de frio, né? Casacos, coisas, toucas. Para quem vai esquiar, por exemplo, tem muita roupa para quem vai esquiar. Qual a temperatura de corpo predominante? 4 a 5 mil Kelvin. Que vai remeter a esse cenário do gelo, né? Do esqui, dos Alpes. Esse é o clima da loja. Quer dizer, você comprando aquela roupa, você já se vê usando aquilo no ambiente que você vai utilizar. Exatamente. Né? O cliente ele se sente imerso na experiência. De falar, cara, eu tô no ambiente, eu já vou me sentir lá. Então, é um outro projeto que é o oposto do Outback. Lá dentro você vai se sentir muito mais no lance da aventura, você vai se sentir num ambiente gelado, no Outback é um ambiente mais quente. Então, na Moncler você tem muita luz, muita abundância de luz. Então, eu vou chutar aqui, não tenho certeza, mas eu acho que o nível de luminância médio lá deve estar em 1000 lux ali no ambiente. Então é muita coisa. Altíssimo. No Outback deve ser 300, 200 na mesa, deve ser bem baixinho. Até menos. Até menos. Até menos. Então assim, para ser uma coisa mais baixinha, mais confortável. Então, 2 exemplos aqui opostos, né, de aplicações onde o projeto luminotécnico e o produto são fundamentais. Sensacionais exemplos para mostrar para o telespectador as diferenças e as importâncias do projeto luminotécnico. Vicente, alguma coisa a acrescentar nesses dois pontos? Eu gostaria de acrescentar, sim, uma coisa que eu acho que é bastante importante e eu tenho estudado muito, que é a iluminância no projeto de varejo, né? Normalmente, muito provavelmente, a maioria dos clientes de varejo, eles querem muita luz, porque tem vamos dizer assim, um mito de que quanto mais luz tiver, melhor, né? E isso é algo que eu tenho estudado bastante e eu acompanho muito a IES, né? Eu sou, inclusive, membro da IES, da Illuminating Engineering Society, e eu acompanho muito as publicações, os estudos que eles fazem, e a conclusão que eu tirei, inclusive conversando com pessoas, né, lá da IES também, que eu tenho contato, que tem uma faixa, vamos dizer assim, ideal de iluminância, principalmente para reconhecimento de cor, né? Eles, normalmente, essa faixa está entre 200 a 700, 800 lux, aproximadamente. O que, em muitos casos, é uma iluminância relativamente baixa, né? Na maioria das aplicações que a gente vê em lojas de iluminação, né? Em lojas de varejo. Desculpa, é relativamente baixo. O pessoal quer uma iluminância maior, né? Mas você sabe que o padrão ideal para reconhecimento de cor
E, inclusive, a própria TM30, que é esse padrão de reprodução de cor da IES, que não é padrão no Brasil, mas a gente acompanha e a gente sugere isso em detrimento ao IRC, e nós vamos falar disso mais tarde, né? Todo o estudo da TM30 se baseou nessa faixa de luminância, de 200 a 800 lux. Por quê? Abaixo de 200 lux e acima de 800 lux, nosso olho perde saturação de cor. E isso prejudica apreciar a cor como ela realmente é, né? E isso é muito interessante, é algo que nós, em palestras e cursos e tal, a gente sempre sugere, né, que o projeto de iluminação, no caso de varejo, porque tem muito a ver com reprodução de cor, né, que ele esteja nessa faixa de iluminância, para que não haja prejuízo na experiência de reconhecer cor, né, de vivacidade, não, fidelidade nem tanto, está mais relacionado com naturalidade de cor, que são dois conceitos que a TM30 traz, né? A fidelidade, que é análogo ao IRC, mas ela traz um novo fator, que é o RG, que está relacionado com naturalidade de cor, saturação ou insaturação de cor. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Isso é muito interessante, só pegando esse gancho para eu finalizar esse assunto rapidinho. Não, você falou à vontade. O varejo ele tem realmente essa cultura de falar, cara, quanto mais melhor. Eu vou me destacar do meu concorrente se eu tiver mais luz. Cara, a gente fez uma loja recentemente, a Copenhagen, todo mundo conhece a Copenhagen, é uma chocolateria, um café, sei lá como eles chamam hoje, dentro do Shopping JK. Ok. E assim, a gente fez o projeto lá. Se eu não me engano, o especificado tava alguma coisa perto de 1000 lux ali na loja. Se eu não me engano, tá? Só que quando a gente entregou o projeto, o cliente chamou a gente lá e falou, cara, minha loja tá escura. Não é possível. Porque a percepção da loja da frente, que era uma loja que tinha tela tensionada na parede, né? Que é um negócio que tem muitas superfícies acesas, muita superfície luminosa. O cara olhava para aquilo, com certeza a percepção de quem tava de fora e comparava as duas, né? Cara, a sua loja tá escura. Mas não é isso. Se você fosse com um luxímetro e medisse lá, tava dando um dos 1000 lux, que é o especificado, que tá até acima do valor que você falou agora, dos 800. Mas ele tava achando que a loja tava escura. Referência. Porque é isso, né? Tá todo mundo querendo ganhar na quantidade de luz ali, e as lojas estão todas competindo. Você anda no corredor do shopping, você vai vendo, cara, aquela tá mais... Nossa, gente, pra que tudo isso? Você fala, nossa... E a gente que trabalha com isso, a gente percebe com mais facilidade, né? Exato. Você fala, cara, a luz tá em excesso aqui, não preçava de tudo isso. Né? Então, assim, virou uma cultura, né? Dentro do varejo E você sabe que tem uma forma de compensar isso. Aí é fonte de luz, não é no projeto. É na fonte de luz você tentando saturar, ou pelo menos deixar deixar de insaturar cores, porque isso compensa a iluminância. Porque do jeito que nós enxergamos, as pessoas pensam que a gente só vê intensidade. E, na verdade, não. No aspecto visual, tem outras formas de você destacar uma loja que não seja pela iluminância, e sim pela naturalidade e vivacidade de cor. Eu já tive experiências com isso em outros projetos que eu trabalhei, onde exatamente isso aconteceu. A iluminação da loja não competia com a iluminação dos vizinhos, usando o fototropismo, é isso, porque o cara aumenta a intensidade, e a tendência é a armadilha, que nós falamos há pouco. Né? Sim. Mas você compensa, tem uma forma de compensar isso, utilizando não a iluminância, e sim um espectro de luz adequado ou ideal para aquela aplicação. Tem alguns exemplos, eu não sei se eu tenho autonomia para citar, não gostaria de citar, mas aconteceu exatamente isso. A loja não tem a iluminância dos concorrentes, mas ela se destaca pelo espectro de luz que foi desenvolvido lá. Tá? Isso é um aspecto importante que a gente deveria estudar um pouco mais e pesquisar um pouco mais a respeito. Sensacional. Me remeteu um exemplo agora, eu estive na Hong Kong Lighting Fair,
expondo lá, né, com uma das nossas marcas, a Evercore, e logo quando eu entrava dentro da área fechada lá dos expositores, bem no corredor, tinha um expositor, um fabricante de luminária. Meu, e todas as vezes que eu ia para o nosso stand, eu tinha que passar por lá. Era um stand até grande, mas a quantidade de luminária que estava lá, linear, spot, com uma intensidade de luz gigantesca, me repelia de lá, não tinha nem coragem de olhar. E por consequência, né, não sei se eles perceberam isso, o stand nunca estava tão cheio. Impressionante. Né? De verdade, dava vontade de você se afastar dela. É a sensação que eu tive. Então, provavelmente estava aquilo ali mais de 1000, você me disse ali na altura da visão, ia estar mais de 1000 lux ali fácil. Não, talvez até muito mais. Muito mais. Mas me repelia, eu ficava com agonia, eu virava o rosto porque era muito forte. Também, daí ofuscamento. Aí entra no ofuscamento, porque você fala, mas eu estou aqui, se eu sair no sol agora lá, quanto vai a iluminância? Sei lá, 100 mil lux. Num dia claro como hoje, nessa hora aqui, está perto de 100 mil lux. Você fala, mas pô, 100 mil lux é muita luz, te incomoda? Não. É lógico, se você olhar para o sol... Tá certo? Aliás, tem muita gente que faz isso, né? Luminária não ofusca, não. Aí ele vai embaixo da luminária e olha, tá ofuscando. Lógico, claro. Não tem jeito aí, né? Impossível. Mas, apaga a luz que não vai olhar. Mas, então acontece isso. Nesses estandes, a iluminação é meio que frontal. Então não precisa de muitos 1000 lux para promover o ofuscamento e te incomodar. Mas esse é um exemplo que, pelo meu julgamento, foi muito mal desenvolvido ali o design de monstruário. Enfim, só para complementar aí com um exemplo. Ok, senhores. Olha, o LED é sensacional. Eu, particularmente, adoro. Por quê? Porque todos nós temos experiência relacionada a isso. Você tem condições de controlar o espectro, né? Ou de decidir pelo qual, ou até de controlá-lo. Com tecnologias RGB, RGB2W, RGB-CW e o Tunable White, né? Entram nesse jogo com esse papel. Tendo essas tecnologias, que você tem esse controle do espectro, né? Qual o papel delas? O que a gente tem que levar em consideração? Qual o papel delas de controle para garantir a fidelidade de cor percebida pelo usuário final lá dentro da loja de varejo? Você faz alguma correlação disso? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, hoje o mercado está mudando, né, com relação ao que nós chamávamos de reprodução de cor, né? Então o IRC hoje ele já ficou meio que quase obsoleto, fora do Brasil principalmente. Aqui ainda está chegando, aqui sempre demora um pouquinho mais para as coisas chegarem, mas a gente já está caminhando para isso. Então, o IRC propriamente dito, ele já não é suficiente mais para a gente falar que uma cor está sendo bem reproduzida ou não, porque algumas pessoas que estão assistindo isso aqui devem saber como é feito isso. Vicente, o maior professor aqui, vai saber explicar melhor, mas é por amostragem, né? Então você tem ali o R1 ao R15, então você tem uma amostragem de cores onde você faz uma média e você chega no IRC. Então ali você não tem uma amostragem suficiente para garantir que aquilo vai reproduzir bem todas as cores possíveis. Então quando você já parte para um TM30, ali sim você consegue garantir muito mais a fidelidade de cor. Onde eu quero chegar com isso? Os LEDs estão evoluindo de maneira que a gente consegue hoje já dar essa manipulada melhor no espectro dele e direcionar para o mercado que a gente está atendendo. Então, por exemplo, se você vai atender um açougue, né, onde a grande maioria dos produtos são carnes vermelhas, né, o que é interessante para a gente? Reproduzir bem o vermelho, né? Então, o famoso R9 lá do IRC ainda era aquele índice que era mais interessante para a gente manter ele mais alto. Mas hoje eu consigo ter LEDs que tem a saturação do vermelho mais incrementada. Então, eu consigo direcionar para o tipo de produto que eu vou expor ali. E isso acontece para outras cores também que eu preciso dentro de um estabelecimento. Então, essa facilidade que você comentou, de com LED a gente conseguir manipular o espectro, está trazendo muito mais possibilidades para nós, fabricantes, e para o lighting designer que também projeta iluminação,
de, cara, personalizar cada vez mais os projetos e os produtos. Porque hoje eu consigo não simplesmente depender de uma lâmpada, né? Como é o caso de até, sei lá, a lâmpada ainda existe, né? Mas as convencionais estão morrendo cada vez mais. Mas até, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, como ainda era muito popular, você ficava muito preso, você não tinha possibilidades, né? De cores, de IRC. Você só tinha lá a lâmpada com IRC 80 ou 90 e acabou, né? Você não tinha como manipular espectro, você estava preso a tudo, né? Não só as cores, mas também ao formato, né? Então hoje as luminárias podem ser muito mais compactas, a gente consegue fazer um design muito mais adequado, com a tecnologia mais minimalista e tudo mais. Mas voltando a falar das cores, eu acho que o lance do Full Spectrum, por exemplo, que é um gancho muito importante, inclusive, para você falar disso, cara, isso trouxe uma revolução para mim, assim. Eu acho que isso é um outro momento do mercado de iluminação LED, depois que vieram esses conceitos novos de reprodução de cor, que inclusive eu gostaria de aprender um pouquinho com você sobre o Full Spectrum aqui, cara. Vicente, sim, vou comentar, obrigado. Eu ia pedir essa oportunidade para fazer um gancho, né? Mas antes, vamos ver se o nosso querido Vicente tem algo a acrescentar referente a esse tema. Tenho esse sim. ponto do... Na verdade, é um ponto bastante importante. Para complementar, né, o que o Rogério colocou, nós humanos, nós temos uma sensibilidade muito voltada para a cor vermelha. Isso é genético, é biológico, isso, né? Um grande exemplo disso é quando nós estamos num ambiente onde as pessoas parecem saudáveis. O que é isso? A fonte de luz que está iluminando as pessoas, ela reproduz bem o vermelho, por quê? Porque nós enxergamos por reflexão. Então, eu estou vendo a minha pele, a minha mão, porque tem uma luz incidindo aqui, e a minha mão, por uma característica dela, né, da pele humana, ela absorve grande parte daquele espectro de luz e reflete parte dele, que a gente chama de espectro de refletância, né, que nos permite ver, né? Não só cor, mas forma, textura. Eu não preciso passar a mão na pele para sentir a textura dela, eu percebo isso visualmente. E nível de intensidade de luz, né? Se a minha mão está no escuro, ou se ela está no mais claro e menos claro. Ou seja, toda essa informação vem do espectro de refletância. E o espectro de refletância, só um exemplo, porque senão a gente vai ficar muito tempo, mais de 50% do espectro de refletância da pele humana está no vermelho, tá? Na pele caucasiana, a pele asiática 40% e a pele africana, preto, ela tem 30% do espectro no vermelho, por incrível que isso possa parecer. Então, quando a fonte de luz reproduz bem a faixa do vermelho, que a grosso modo está entre 600 a 700 nanômetros, né, lá no espectro de luz, isso tem uma resposta, é um efeito visual e tem uma resposta psicobiofísica nossa, psicológica, emocional. A gente se sente bem quando vê as pessoas coradas, né, no ambiente que nós estamos, ao invés de você estar num ambiente onde as pessoas têm aquele aspecto, desculpe o termo, cadavérico, porque a fonte de luz não é boa para reproduzir o vermelho e a pessoa parece estar doente. Ela fica com a pele até meio esverdeada, né? Isso em lâmpadas fluorescentes é muito comum a gente notar isso, tá? Não tem a ver com o índice de reprodução de cor, tem a ver o quanto de vermelho aquela fonte está produzindo, tá? E é aí que está o segredo da coisa. O Full Spectrum, você vai falar mais, eu já analisei o Full Spectrum, ele tem na TM30 tem uma métrica que é desculpe o termo, RCSH1, é um termo muito técnico, mas eu tenho que citá-lo, né? Mas o que esse cara faz? Ele vê quanto a fonte de luz está insaturando ou saturando a cor vermelha, as cores vermelhas, porque o IRC só tem o R9 de vermelho. A TM30 ela tem pelo menos, depende da temperatura de cor, umas 9 ou 10 espectros de vermelho que são avaliados, né? Então dá uma acuidade muito maior na avaliação, que se aumentou o número de amostras, né?
Então, esse parâmetro ele é fundamental para você decidir se aquela fonte de luz é boa para reproduzir vermelho ou não. Não é fidelidade, aí nós estamos falando de naturalidade de cor. Se está insaturando, deixando mais opaco, ou se está valorizando, deixando mais viva a cor. Que com LED você pode transitar entre insaturação e saturação. Quando você satura, as cores ficam mais vivas. A indústria gráfica faz isso há muito tempo, com o Photoshop, certo? Então, e agora com a luz você pode fazer isso também. Então, isso é importante. A reprodução, quando a gente vai analisar uma fonte de luz, avaliar todas as cores, óbvio, mas dar um enfoque especial para a cor vermelha. É isso que a IES fez na TM30. No anexo E da TM30, eles deram um enfoque na cor vermelha. Valorizou o vermelho, é grande chance, é correr para o abraço, como a gente fala, né? Faz o gol e corre para o abraço, tá? A emoção está dominada, a decisão está tomada. É emocional isso, é emocional. Realmente é uma resposta emocional. Perfeito, obrigado. Olha só, o Rogério deu o exemplo do açougue, né? Nessa questão da relevância de você trabalhar o vermelho. Mais algum exemplo? Vou arriscar aqui, uma concessionária de carro, uma Ferrari, por exemplo, por ser mais vermelha. Outros exemplos que vocês podem citar, essa questão dessa... Só para o telespectador fazer a correlação com o mundo prático deles, do dia a dia. Não, no supermercado, por exemplo, né? Sei lá, naquela parte de hortifruti do supermercado, né? Você tem uma boa luz que valoriza todas as cores, com ênfase no vermelho, porque você fala, peraí, mas uma maçã verde tem vermelho? Tem mais de quase 50% do espectro de reflectância de uma maçã verde é vermelho, porque é RGB, é um conjunto de cores, dependendo da proporção, que resulta numa cor que para nós parece única, monocromática, mas não é monocromática. Tem mais vermelho do que é vermelho. É RGB, tem tudo. Você pode pegar qualquer objeto natural, frutas, legumes e tal, tem muito vermelho naquilo, por incrível que possa parecer. Né? Você fala, é verde só. Não é bem assim o negócio. Né? Então, um outro exemplo que você falou é esse, uma bancada de hortifruti com uma fonte de luz que valoriza o vermelho, tá? Você tem grande chance de sucesso de atrair, a pessoa vai lá e fala, não vim aqui para comprar essa maçã, mas ela está tão apetitosa que eu vou comprar, está tão bonita que eu vou levar essa maçã para casa. É por impulso, como você bem falou. Impulso, Às vezes você vai para comprar mesmo. Sim. Mas você vai lá para comprar uma pera e você acaba comprando uma maçã também, entendeu? Por causa sensacional. Do lado emocional. Muito interessante. Certamente o telespectador tá criando insights aí na mente dele com esses novos conhecimentos. O Rogério me permitiu fazer um gancho, o Vicente também, nessa linha que a gente está discutindo, né? Dois exemplos eu vou dar. Full Spectrum, né? Especificamente do nosso produto agora, da Evercore. Full Spectrum da Evercore, a gente tem tratado alguns projetos recentemente, inclusive ontem, ele vai muito nessa direção, né? Então, você pega lá o espectro de 2700, por exemplo, você olha toda a curva das frequências de energia, o azul é bastante baixo, né? Ele tem... é uma subida suave para as outras cores, e o vermelho dá uma intensificada de energia bastante relevante. Quando você olha para aquele espectro, e aí vamos entender ele, vamos para os indicadores, né? Fidelidade. Falando de RA, ainda, né? 97, até um pouquinho acima de 97. De RF, que a gente também vai falar mais a fundo, 97. Quando vai para a questão da saturação, 102, né? E aquele termo técnico lá, que a gente tem que pedir desculpa, RCS-H1, que é faz parte com a relação da saturação do vermelho, né? Isso. -1. Então o Vicente vai me corrigir aqui se eu estiver errado. O 0 é o mais perfeito
é a situação mais perfeita É possível. halógena, é o sol do meio-dia, é zero. Mas um LED conseguir fazer um -1, veja, olha a proximidade, olha o nível de qualidade que está quando a gente fala do LED, né? Então a gente falou desse exemplo, nós estamos falando do que um LED é capaz, né? De um alto índice de reprodução de cor, RF 97, saturação 102, o termo técnico RCSH1, saturação do vermelho -1, né? E uma coisa muito importante que eu acho que a gente acabou não comentando aqui, que também tende a ajudar essa percepção, é o DUV do corpo negro. O full espectro nosso tem o DUV negativo, né? Então veja, nós estamos falando de um LED, olha o que ele é capaz hoje, que é o tema, né? O que eu falei, adoro o LED porque você controla o espectro dele, no produto você já dá essa possibilidade. E um outro exemplo que eu também quero citar da nossa família, que foi lançado na HK Lighting Fair, é relacionado ao tunable, que aí a gente faz o trabalho da mudança da cor branca, né? Hoje os tunables no mercado, você pula de uma faixa para outra, ele dá salto, ele não respeita exatamente o corpo negro, o que é uma desvantagem, né? Esse produto, ele é capaz, ele tem 3 canais, tá? Ele é diferente dos tunables normais, de 2. Ele é capaz de fazer o corpo negro se deslocar perfeitamente sobre a linha. A linha, né, o CCT, deslocar perfeitamente sobre a linha de uma forma bem linear e estável, né? E, obviamente, mantendo isso com todos esses parâmetros de qualidade de cor, pode ser um diferencial para uma aplicação de varejo também. Com certeza. Né? Então, agradeço aí poder compartilhar os Esse aí é nossos dois exemplos. Isso aí me interessa, hein? Opa, muito bom, muito bom. Ok? Então, também fazendo um gancho dessa continuidade, né? CIE, índice de reprodução de cor. CRI, RA, que é o que nós conhecemos, você já mencionou que pega amostras. Quais são as novas métricas? Né, a gente até mencionou aqui, mas agora mais a fundo, livre para vocês dois comentarem. As novas métricas de fidelização de índice de reprodução de cor, fidelidade de cor, que o CIE determinou para a gente levar em consideração. Essa daí eu vou ter que deixar para o mestre responder para a gente. Eu entendo, mas entendo muito pouco perto do que ele tem a nos oferecer aqui. Que isso. Bom, o CIE, Comissão Internacional de Iluminação, é o principal órgão mundial hoje de especificação de iluminação, né? A IES tem uma relativa importância, mas o CIE ele é mundialmente reconhecido e tem grande influência nas normas ISO, que são normas que nós aqui no Brasil adotamos, né? A BNT é signatária da ISO, então as nossas normas são orientadas mais para as normas da ISO e a CIE tem bastante participação. O IRC, o Índice de Reprodução de Cor, é uma métrica que foi publicada pelo CIE, que mede fidelidade de cores, tá? Em 2015, por causa do LED, em 2015, a IES veio com uma nova métrica, que é a TM30, que, de certa forma, complementava bastante para o tipo de espectro de luz que o LED proporciona. Ela apresentava uma acuidade maior para a reprodução de cor, né? Em 2017, bom, a IES tem aqueles 2 parâmetros principais, o RF e o RG, né? Em 2017, o CIE lançou um documento, o 224, que introduzia um RF muito análogo ao RF da IES, né? Mas ainda falou o seguinte no documento: isso aqui não é para ser utilizado ainda só em pesquisas, né, para trabalhos científicos, não para nós pobres seres mortais, eles não estavam sugerindo utilizar o RF. Na verdade, eu particularmente, desde que a TM30 foi introduzida em 2015, eu para os meus clientes e nas minhas palestras e tudo, eu sempre incentivei usar a TM30, o RF e o RG, porque, né? Bom, e o que aconteceu? Em janeiro desse ano,
o CIE lançou um documento, PS002, Position Statement 002, que diz o seguinte: pessoal, vocês aí pobres mortais, a minha sugestão é que vocês usem o RF ao invés do IRC. Eles publicaram isso, né? E em 2017, quando publicaram o RF, eles já diziam, por escrito, que o IRC não era o melhor índice para avaliar a reprodução de cor de fonte de luz de estado sólido, LED, né? Bom, então, agora é uma questão do mercado se acostumar, porque o IRC originalmente é de 1900, tem quase que a minha idade, não sei se é até mais velho do que eu, então, ou seja, né? E é utilizado desde lá. Então, existe uma certa resistência, né, das pessoas, isso dos fabricantes, dos projetistas, isso é natural, né? Porque ficou por muito tempo, então, mas hoje, agora, nesse momento, nós temos a autorização do CIE para usar o RF e não mais o IRC. Aí você fala, bom, tá, isso é fidelidade. E o outro fator? Eles não falaram nada. Eles estão ainda estudando o estabelecimento, né, de um segundo fator, que seria talvez próximo ao RG, né? Mas a gente nem sabe se isso vai acontecer. Talvez eles fiquem só com o RF, que é um fator de fidelidade, melhor que o IRC. Ele é análogo ao da IES, tá? A IES, tanto que quando eles lançaram, o CIE lançou o RF, a IES mudou o RF dela para ficar compatível com o do CIE. Então, hoje, se você mede o RF, você já está medindo o RF do CIE. Não é mais o da TM30. Eles adaptaram. É cosmético. São mudanças cosméticas, mas talvez por ego, né? O meio científico tem muito ego, é quase igual ao meio artístico, né? Por ego, o CIE não queria adotar o RF na íntegra. Então, sabe quando dá aquela pequena modificada e... Bom, mas hoje o RF é único. A IES adotou, ela criou e ela acabou adotando o RF do CIE, tá? Para não ter dois RFs e criar confusão no mercado. Então, hoje, a minha sugestão é que tanto os fabricantes de luminárias quanto a comunidade especificadora comecem a pensar no RF. É muito diferente do IRC? Depende da temperatura de cor, depende de um monte de parâmetros, ele pode ser... Você vê que no exemplo que você citou agora, no caso do Full Spectrum, o RA, né, que é o IRC-RA em 97 e o RF em 97. Até que coincidiu. Depende do LED, depende do fabricante, porque isso também existem LEDs e LEDs. Não é, né, não é um só. Quando fala LED, todo mundo pensa que é uma coisa só, mas existem fabricantes e fabricantes, LEDs e LEDs, né? Então, a gente que trabalha isso com muito tempo já mapeou isso de alguma forma, né? Então, dependendo, pode ser que seja o mesmo ou não. Então, mas com certeza, se você adotar, eu confio muito mais num RF de 97 do que num IRC de 97, ambos tendo a mesma medida, porque o processo de medida, a métrica é diferente. É isso que eu tenho com relação a isso. Eu acho que isso é uma grande novidade, que cada vez mais não incentivar o uso do IRC e usar o RF. Tá? Maravilha. Rogério, alguma coisa a acrescentar sobre esse tema para fechar essa... Cara, aprendi muito aqui hoje, hein? Esse tema para mim é muito interessante. Eu também já fui um baita curioso desse assunto, já fui atrás para aprender e estudar um pouco mais, até porque isso às vezes chega do próprio cliente. Uhum. Tem muito lighting designer que já tá ligado nisso, então chega pra gente, o seu produto tem isso, seu produto já tá especificando RF, RG, então a gente meio que tá
Aham. tendo que correr atrás para aprender, começar a medir os produtos. Então isso para a gente é muito rico quando isso também vem a demanda do mercado, né? Porque o fabricante de iluminação ele também evolui muito com a demanda vindo do cliente. Sem dúvida, é a lei da oferta e procura. É. Se não tem procura, não tem oferta, Exato. tá certo? É lógico. Tem muita coisa que a gente não tinha desenvolvido, Aham. cara, que eram tecnologias que a gente não fazia ideia que existia, que o cliente trouxe e a gente, cara, isso Vai aqui é correr maravilhoso, atrás, vamos né? correr atrás, vamos desenvolver. É isso aí. Então, muito do core, assim, da Alphalux é esse, né? Do produto especial, de trazer realmente a demanda do cliente para obras específicas. Tem produto que a gente desenvolve e vende uma vez só, que é para uma obra específica, é uma exigência do cliente, cara, vamos fazer. E é uma satisfação enorme para quem desenvolve produto, né? Para quem gosta de tecnologia, para a gente isso é o playground, né? A gente adora isso. Então, assim, a última pergunta que eu queria fazer para o Vicente, aproveitando o ensejo aqui, né? Porque para você fazer a medição do RF/RG, você tem que ter equipamentos específicos para fazer isso, né? Então, você pode ter isso dentro da sala escura, você pode ter isso dentro da esfera integradora, e você pode ter isso também naqueles espectroradiômetros portáteis, que ficaram muito famosos aí na última década, né? Então, hoje você vai para a China, né, você vê vários stands lá que os caras têm esses que conectam com celular e tudo, e geram um relatório ali na hora, via Bluetooth e tal, é o que eu acho muito legal, e a gente tem também isso daí. Muitos clientes perguntam isso, né, e falam, cara, se eu tiver um espectroradiômetro desse, a gente consegue medir isso com certa precisão, né? Então isso é uma coisa que eu queria deixar até para o Vicente, que é um especialista nisso, tirar a dúvida do pessoal, né? Porque existem diferenças de equipamento, obviamente, até de valores, né? Sim. Você vai pagar Sim. um valor no espectroradiômetro pequenininho, outra coisa é você ter uma esfera integradora, um espectroradiômetro... cônica minota, isso. São diferenças de valores assim que são absurdas, né? Mas o quanto isso é confiável, né? Para o cliente falar, cara, eu quero ter um desse aqui, pelo menos para eu ter noção, não precisa ter uma precisão absurda, mas eu quero poder medir isso aqui para ter uma noção da qualidade desse produto. Exato. Então, bom, como você bem disse, normalmente as esferas integradoras, ou até gonio-fotômetro, tem gonio-fotômetro que o sensor não é luxímetro, é um espectrofotômetro, você consegue medir colorimetria também, né? Indo para o portátil, realmente hoje tem uma, vamos dizer, uma oferta muito grande de marcas, né? Tem algumas marcas, alguns fabricantes que eu já trabalhei com eles, fiz várias medições, comparando inclusive a medição com uma esfera, que normalmente a esfera tem muito mais precisão, porque é um equipamento de laboratório. Sim. Né? E os portáteis que eu mais recomendo, bom, o primeiro deles é o Everfine. Eles têm alguns tipos de portáteis muito bons, uns que medem flicker até, outros que medem só colorimetria. Lisum também eu já vi alguns modelos bons. Esse é o que a gente tem lá, a gente usa Lisum. Então, eles estão na faixa de preço, depende muito do que mede, né? Mesmo o fabricante, tem uns que medem até infravermelho, tem uns que medem ultravioleta, aí o preço varia. Mas normalmente, preço internacional, né, está por volta de $2.000 um equipamento desse, tá? E existem outros algumas marcas que eu não conheço, já vi marcas, né, mas não conheço, mas as duas que eu indicaria, a não ser que você queira um cônica minota, né, mas aí você vai pagar um pouquinho mais, $20, $30.000 por um equipamento desse, né? Então, mas esses são, né? Mas para o nosso dia a dia, para uma indústria, para você poder especificar com segurança, eu diria que Everfine e Lisum estão de bom tamanho. Custo-benefício é bom. Ótimo, ótimo. Bom, meninos, acredito que o script todo aqui foi feito, né? Não tem mais nenhum tema referente a luz e varejo. Então, acho que aqui cabe a nós, primeiramente, agradecer os telespectadores, né? Acredito que foi uma oportunidade para todos nós aprendermos. Agradecer Rogério, Alphalux, mais uma vez, e agradecer Mestre Vicente, Light Pro Academy, mais uma vez por estar conosco. Então, passo a palavra para vocês, para fazer um desfecho da forma como vocês
se sentirem à vontade. Ok, não, só mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Foi um papo muito, muito bom, muito tranquilo, né? Eu costumo falar, parece papo de botequim, né? Só tá faltando aqui o etílico, Exatamente. né? Esse papo é gostoso, né? Porque é uma É. conversa mesmo de informal, Sim, né? sim. E bastante conteúdo, então eu agradeço a oportunidade, Rogério, Jader, de estar aqui participando com vocês, e convido você a visitar lá o nosso site, lightpro.academy. Tem vários cursos lá com materiais assim muito atuais mesmo. E convido vocês, caso tenham interesse, visitar o nosso site, né, e ver a possibilidade de se engajar em algum curso nosso lá. Com Obrigado. certeza, uma ótima oportunidade, referência, né? O melhor para a gente chegar num nível de excelência em conhecimento dentro da iluminação. Rogério? Obrigado. Eu estou muito honrado, muito feliz mesmo de ter participado desse papo aqui. Como o Vicente bem colocou, eu me sinto muito à vontade falando desse assunto. Eu amo isso, eu amo iluminação, eu amo falar de coisas técnicas. Dá para ver, né? O olho Sim. brilha quando você fala disso. A gente, nós três aqui temos esse DNA e essa felicidade em falar sobre esse tema. E a gente foi muito feliz, inclusive, na escolha desse tópico para a gente falar hoje aqui. Eu acho que isso reflete muito o que a gente gosta de fazer dentro da iluminação. Convido todos também a conhecerem a Alphalux. Para quem não conhece, né, pode visitar o nosso site, alphalux.com.br. Tem o nosso Instagram também, que é muito movimentado lá. A gente publica coisas praticamente diariamente. É o @alphalux_iluminação. Então vocês vão ver muita coisa legal, assim, do nosso dia a dia na fábrica, do que a gente está fazendo, desenvolvendo. As pessoas que vão nos visitar, a gente também geralmente registra lá os momentos legais da visita. Então, assim, a Alphalux é uma empresa de iluminação profissional. A gente atua aí, como eu disse no início, na parte de varejo. A gente atua na iluminação de escritórios também. É um core business da Alphalux é esse. E se vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco aí. Jader, obrigado pelo convite. Vicente, obrigado pela companhia, pelo papo. Foi maravilhoso. Espero poder fazer isso mais vezes com vocês. Talvez não em frente às câmeras, mas até fora delas. Ou num botequim. No botequim seria ótimo, inclusive. Gratidão mais uma vez. Para fechar, com você, hein, Vicente? Cama, Camillion. Abraço no coração de todos vocês. Gratidão imensa. Tchau, tchau. Tchau.